Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Casa. Estamos aqui hoje. Não, podcast da casa, podcast da casa, casa. É da casa do pai, é nosso. E esse nosso. É o primeiro episódio. Caramba, estamos começando o nosso primeiro episódio com as primícias da casa. E nós temos os nossos convidados especiais. Quem são os nossos convidados especiais? Apresenta um. Um só? Isso, primeiro um. Quem Então tá é bom. o especial aí pra gente aí? O papai. O apóstolo Gesié está aqui conosco para conversar um pouco sobre esse projeto, né? A Casa do Pai é uma igreja que se movimenta muito em composições de adoração, que cultiva, né, a adoração. E Deus tem nos presenteado com músicas maravilhosas, com louvores maravilhosos através da vida, da criatividade do nosso apóstolo. Deus é bom e Ele tem feito coisas lindas no nosso meio. E esse tempo aqui com a gente aqui vai ser muito legal para a gente poder aí estar compartilhando muita coisa daquilo que Ele tem feito nesse tempo. Muito feliz por esse momento e eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados. Amém. E é além do que, né, cara? Pô, ser entrevistado por esses dois aqui, vou te contar, vou ter a companhia dessa galera que está aqui junto com a gente. Vou apresentar Olha, essa vocês galerinha tinham aí. que ver como é que está essa questão da técnica aqui, do Marquinho ali, sabe, trabalhando lá nos bastidores. Os caras são muito fera, a gente está muito bem assessorado aqui. Estamos muito bem assessorados, né? E também, deixa eu falar uma coisa para vocês, teve todo um antes disso, né? O pastor Furquim também nos assessorou aqui com som, o Marquinho, o Duan, assim, tremendo. Também teve as pessoas que cuidaram de mim antes disso, né? Foi todo um aparato. Eu quero agradecer essas pessoas que estão sempre por detrás nos servindo aqui na casa. Nossa casa é uma casa que ama servir. Mas nós estamos aqui, nesse nosso primeiro pod, para falar do tema da Casa do Pai Music. Por isso que nós estamos com essas pessoas especiais aqui. Apresentou o apóstolo Gesié, né? E agora eu vou apresentar nada mais, nada menos, a nossa linda pastora Dina Furquim. Diga aí, Olá, pastora graça Dina. e paz. Muito bom estar aqui. É um privilégio, né? O Senhor tem nos presenteado nesse tempo. E vamos desfrutar desse momento agora, que você seja abençoado através de tudo que acontecerá aqui. Amém. E nada mais, nada menos, nós também temos o nosso Mor. Deixa eu explicar para vocês, eu preciso explicar para vocês. Nós temos o nosso pastor, nosso profeta, o nosso mestre, Gilson Gregório. Cada um desses é um saco de cimento nas costas. Mas é isso, vai ser um tempo bom, né? Um tempo que a gente vai estar aí falando sobre música, né? Sobre adoração. É um tema tão importante, né? Tragam-me um tangedor. Vai ser um tempo bom. Vai ser um tempo maravilhoso. Mas antes da gente começar tudo aqui, vou me apresentar para você. Eu sou pastora Roberta, sou pastora da Casa do Pai, né? Faço parte também desse ministério de música. Nós estamos juntos há bastante tempo. Sou filha da casa desde 2003. É uma honra fazer parte desse projeto, um projeto que a gente tem sonhado, né? Esse podcast nasceu, glória a Deus, nasceu, rompemos e vai ser bênção. Vou apresentar também meu sobrinho, que casou com a minha sobrinha. Vim para a Casa do Pai através da sobrinha da Roberta, Isabelle. Um beijo, meu amor. Conheço a Casa do Pai, caminho com a Casa do Pai há mais ou menos 2 anos. Tenho sido abençoado, servindo e sendo servido nessa casa. Amém. Então vamos começar? Vamos lá? Vou começar pelo apóstolo Gesié, tá? Nós temos um projeto, desde que nós caminhamos, sempre foi um sonho, né? Na nossa casa, de nós gravarmos as nossas músicas, né? É um projeto que é pessoal do Senhor, mas que se tornou também pessoal para a gente que anda com o Senhor, né? Eu queria que o senhor falasse assim um pouco desse sonho que o senhor tem primeiro, esse sonho desse projeto das nossas gravações da Casa do Pai Music. Então, na verdade, eu nunca sonhei com isso. Isso nunca foi um sonho meu. Em 2008, quando Deus já vinha ministrando a gente sobre a questão da música, da adoração,
Eu cheguei em Israel crisado e eu disse, Deus, o que eu tenho a ver com isso? Eu não entendo nada de música, eu não sou músico, eu não sou cantor, eu canto por necessidade na igreja. E aí Deus falou comigo no Vale de Jezreel. Ele disse, eu escolhi. E quando Deus falou comigo sobre Ele ter escolhido a minha vida, aquilo foi um peso de responsabilidade. Eu entendi ali o que era a eleição. E a partir daquele momento, começaram a surgir canções. E eu comecei a cantarolar, comecei a viver essa coisa das músicas, e foi surgindo de forma natural. Não foi uma coisa que eu sonhei, não foi uma coisa que eu projetei, digamos assim, é um sonho de infância. Sim. Não, nada disso. Foi uma coisa que realmente surgiu por um chamado de Deus, por uma designação de Deus. Então, foram surgindo canções, várias canções vieram. Hoje, nós teríamos que ter muito tempo para gravar muitas canções, porque são muitas as canções que Deus foi nos dando ao longo desse tempo. Foram, meu Deus, eu não sei nem contabilizar. Hoje, se você me perguntar quantas canções o senhor tem compostas, eu não sei te dizer. São muitas canções, mas eu sei de uma coisa, todas elas foram fruto de uma obediência a Deus. Sim. Não foram fruto de vamos fazer para a gente poder estar na mídia, para a gente poder ganhar seguidores, para a gente ter recursos, para a gente ter... Não foi nada disso, mas foi obedecendo um direcionamento sobre a adoração, sobre a música como forma de adoração. E aí nós vamos falando também sobre alguns entendimentos que Deus foi dando para a gente, e por isso surgiu, depois de tantas canções, depois de tanto a gente cantar algumas dessas canções, esse desejo começou a crescer, da gente gravar, e a gente chegou aí a ter aí agora a Casa do Pai Music. Então, foi assim que surgiu a coisa toda. Uma pergunta. O senhor é músico? Se o senhor considera-se músico? Eu sou músico. Como é que é isso na sua vida? Não. Eu sou um adorador. Eu Sim. não me considero músico, nem me considero cantor. Quando nós começamos a igreja, em 2001, não tinha nenhum músico na igreja. Não tinha ninguém para cantar. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que cantar. Entendi. Era eu e eu. A gente ia lá, preparava o som e corria cá, pegava o microfone, ainda dava uma rebatida, porque na época a gente batia, né? Pum, 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 para ver se... Ei, Jesus poderoso, a gente destruía os microfones. E aí a gente começava, mas tinha que fazer. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Alguém, era eu. Então, assim, eu literalmente vivi aquela história de quem canta os seus manos espanta. Entendi. Eu vivi essa fase, mas olha, Mas foi uma fase foi de uma aprendizado? fase, foi uma fase de aprendizado. E aos poucos a gente foi se envolvendo cada vez mais nisso, e eu acho que eu nunca deixei o Ministério de Música por completo, né? Mas nunca fui músico. Perguntando isso para o senhor, porque as pessoas confundem, né, as pessoas que recebem a música do Senhor, né, e às vezes deixam de entregar aquilo, porque eu não sou músico, eu não entendo de música, eu não estou envolvido na música. Eu sei que o senhor gosta de música, né, da área da música. O senhor acha que isso te traz uma facilidade de compor tantas músicas? Porque, vou falar uma coisa para vocês, ele está aqui na igreja, a gente está aqui em cima cantando, e quando ele recebe uma música, ele pega o celularzinho dele e está ali fazendo uma música no meio do culto. Você já viu isso? Várias vezes. Várias vezes, né? Eu acho que tem alguns visitantes que chegam, devem até estranhar. Pô, culto rolando e tá ele lá com... o pastor da igreja... Realmente, às vezes ele tá ali e ou ele se esconde, vai lá para trás, não achar ele aqui, tá lá atrás, e tá ele lá com o celularzinho dele. Estou perguntando isso porque às vezes as pessoas distorcem isso, né? Para quem faz música é músico. Não? Não. Nesse caso, aí eu volto à origem.
como foi uma coisa assim de obediência? Como foi uma coisa... Porque se tem uma coisa que eu tenho desejo na vida é agradar a Deus. É satisfazer a vontade dele. E a música é uma das coisas. Então, assim, eu gosto de música. Eu sou muito eclético, então, assim, qualquer ritmo, para mim, é um ritmo disponível para agradar a Deus. Sim. Eu vou cantar uma canção que glorifica o nome do Senhor. Amém. Porque eu tenho um entendimento dentro de mim que toda forma de ritmo, toda forma de música, toda musicalidade vem do Senhor. Se o inimigo transforma, maquia, se ele defrauda, é outra história. Então, assim, mas a música pertence ao Senhor. Ele é dono da música, ele é dono da arte, ele é dono das cores, ele é dono de tudo que traz alegria. Então, música é algo que mexe conosco, que transmite mensagem e que realmente trabalha e mexe com o mundo espiritual. Então, é muito importante que a igreja entenda sobre música, não no sentido apenas de cantar na igreja, mas no sentido de adorar a Deus, conquistar território, mover o mundo do espírito através da música. Amém. A música é uma arma. A música, como disse a pastora Diná, é uma arma. A música tem todo um poder. Há pessoas que, pelo menos eu sou assim, eu fui criado ouvindo muita música. Lá em casa, meus irmãos gostavam de música. Então, nós tínhamos aqueles LPs, nós tínhamos compactos, nós tínhamos aquelas fitazinhas, né? E, meu Deus! Que tinha que rebobinar. Tinha que rebobinar, botar a canetazinha assim. ali. Não é dessa época não, tá? Já vi, mas não consegui. Olha... E aí eu tinha muitas músicas e eu ficava ouvindo aquelas músicas todinhas. Era desde sertanejo até o samba, rock, The Fevers. Então, assim, era... Então, sou eclético. Na área da música, eu sou eclético. Não muita tem quantidade. eu gosto mais dessa área aqui. Não. Dizer assim que qual o ritmo, estilo? meu estilo, o ritmo que eu mais gosto. Vou descobrir agora. Eu gosto do rock melódico. Eu gosto de um rock, eu gosto... Não sou tão chegado a um heavy metal, não, mas um rock melódico eu gosto. Muito bom. Uma coisa muito agradável aos meus ouvidos. E aqui? Eu quero direcionar a minha pergunta agora para a pastora Diná e perguntar em qual capítulo dessa jornada a senhora começa a participar dessas páginas. Como que a senhora conheceu o apóstolo Gesié, conheceu a Casa do Pai e começou a edificar junto com ele esse projeto de fluir em adoração e em composições? Não, peraí. Para ela falar sobre isso, ela tem que passar pela gente, não é assim, porque... A história dela na casa começa com ela vindo de São Pedro da Aldeia, junto com o pastor Furquim, com mala, com tudo, com a Sara, com 1 aninho de vida, sabe? E às vezes de bicicleta. A maioria das vezes. Sabe? Vindo de São Pedro da Aldeia. E olha que não era lá entrando no Cruzeiro, em São Pedro da Aldeia, no campo do Cruzeiro. Era logo ali fazendo a curva lá. Para quem não conhece a região, é longe. Tá, é longe. Então, assim, essa galera vinha aqui para Cabo Frio para estar na igreja e às vezes dormia na nossa casa. Então, assim, tem todo um contexto da história da música. E ela vinha para servir, ela e o marido. Eles vinham só para servir. Era só para ser back. Hoje ela é líder do Ministério de Música, né? Mas assim, ela vinha para ser back, só para servir. Às vezes não vinha nem para servir cantando. Às vezes vinha para servir, mesmo fazendo comida, era limpando a igreja, lavando, arrumando tudo. Então, assim, eu precisava dar essa introdução, porque eu sei que ela não iria falar sobre isso, entendeu? Ela não iria falar disso. A introdução. Vamos ouvir o ponto de vista da pastora Diná agora, então. Sempre foi um prazer muito grande, né, participar da casa, servir ao Senhor, sempre foi minha alegria desde pequena, né? E quando eu cheguei, eu fui introduzida no ministério logo que cheguei. E começamos a caminhar.
E eu vejo que o papai, ele tem uma eleição divina nessa área, porque eu não vejo que é normal uma pessoa receber tantas canções com letras tão profundas como ele recebe de Deus. Então, a gente estava nos cultos e ele chegava, quando ele chegava e fazia uma carinha assim pra gente, a gente já sabia que Deus tinha dado uma canção para ele e que ele queria já ministrar no culto. E era desafiador, porque para ele passar ali na hora toda a linha melódica, né, mas ele estava com a mensagem e a mensagem saltava. Às vezes a linha melódica não ficava perfeita, né, a gente ficava ali correndo atrás dele, mas a essência e a palavra era tão profunda que ela fazia todo sentido e faz até hoje. Porque canções que foram gravadas agora são canções que são lá de trás, não são canções recentes, né? Tanto que ele fala que se ele não consegue contar, porque são muitas, né? E cada uma tem o seu veio, assim, que quando a gente começa a pensar, né? A última que nós gravamos, que vai lançar, Festa na Casa do Pai. Gente, essa canção é uma canção poderosa, né? Jesus me libertou, o meu amado me encontrou. Ele me transportou para o seu reino de amor. Gente, é algo profundo demais, sabe? É uma declaração, tipo assim, o meu Deus vive, Ele está aqui, Ele é meu resgatador e nada pode me enganar, nada pode me impedir. E a gente vai vendo essas canções, e isso vai trazendo alimento para a gente, vai trazendo direção, sabe? Vai fazendo com que a gente enxergue o reino como que Ele é. Então, eu vejo que é uma eleição na vida dele, e fazer parte disso é um presente de Deus. Porque, meu Deus, onde poderia estar eu? Ah, Senhor, obrigado por eu estar aqui, vivendo isso, né? Começamos lá no início, né? Quando que você chegou na casa, né? Na casa do pai, não, mas na nossa história, na nossa vida. Foi em 2003. 22 anos. Foi em 2003. Como que foi esse começo para você? Assim, é tudo muito novo, né? Eu vim da Assembleia de Deus, né? Pensa, assembleana, meu Deus do céu, era uma mistura. Ai, meu Deus, eu tinha que me controlar, eu tinha, ô Senhor. Mas, assim, foi isso mesmo que eu cantei. Vai, Deus, vai na frente abrindo o caminho. Mas foi benção, eu tenho aprendido muito, são muitos anos de dedicação, né? Muitos anos servindo ao Senhor com a minha família, né? Sempre ali em unidade. Então, assim, eu não tenho que falar gratidão por esse tempo de caminhada. Vai falar assim, foi tudo flores? Não, né, pai? Tivemos muito embate, né, pastora Roberta? Sim. Ao longo desse caminho, muitas coisas aconteceram. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Como que a pastora Diná, ela se vê quando chegou, tá? Então, não vou falar em nível espiritual, ok? Na parte da musicalidade, porque a gente está falando sobre música também, a gente precisa entender. Pastora Diná, ela faz parte, ela é musicista, né? Hoje ela se considera musicista, chegou como musicista. Como que a pastora Diná se vê hoje, tá? Explique isso para mim. Bom, a Assembleia a gente canta desde que está na barriga, né? Vamos botar assim. Então, eu cresci na Assembleia cantando, então tinha oportunidade nos cultos, era convidada para cantar em outras igrejas, quando criança. Mas quando eu cheguei, eu vivi um processo de muito ensinamento, né? Então, eu fui ensinada, fui alinhada como Beck, aprendendo que o Beck é Beck, Beck não é o ministro, Beck tem que cantar abaixo do ministro, e que a gente tem que estudar, tem que procurar se dedicar, né? Então, eu vivo esse processo desde então. E eu olho a Diná lá atrás e eu consigo ver uma Diná que cresceu, né? Cresceu não só no nível de espiritualidade, mas no nível de musicalidade. Ainda tem muito que crescer, ainda estou muito aquém do que eu poderia estar, né? Eu preciso me lançar mais, mas eu vejo que tem uma história, tem uma maturidade que chegou, né? Um entendimento, e isso é muito bom. Qual o seu desafio hoje em liderar um ministério de música? Somos muitos, né? Não é só essa equipe que está aqui, nós somos vários, mas não daria todos que estão aqui, então tem alguns representantes, e hoje nós estamos representados por 3 pastores, né? Eu vejo que Deus está nesse negócio aqui. Mas qual o seu, hoje, assim, pastora, o seu desafio de líder,
né? Com o que te, olha, eu tenho esse desafio aqui e tal, mas eu vou nele, eu vou insistindo, eu vou persistindo. Existe isso? O grande desafio do líder é ele estar sempre sensível a ouvir a voz do Espírito Santo para não errar com aquilo que não pertence ao líder, que é do Senhor. Amém. Eu costumo sempre dizer que a obra não é minha, a obra é do Senhor. Então, uma vez que ela é do Senhor, eu preciso estar sensível para ouvir o coração dele, para trazer direção para aqueles que estão ali, querendo viver a obra, querendo servir. É claro que existem vários níveis, né, de serviço, e alguns ficam um pouquinho abaixo, outros vão um pouquinho além, outros conseguem te carregar, outros conseguem te dar um pouquinho mais de trabalho, outros conseguem te dar muita alegria, mas todos ali estão com um só propósito, de agradar ao Senhor. E o líder, ele precisa o quê? De ser sensível para tratar isso com amor, assim como o Senhor trataria. E para a gente, que é humano, é desafiador demais, porque na nossa humanidade a gente quer resolver tudo no braço, tudo na força, e não é assim que funciona. Né? A gente precisa estar sensível, às vezes vem os nossos companheiros que, vamos lá, minha irmã, vamos caminhar mais um pouquinho, vamos lá, não deixa isso tirar a tua paz, permanece firme, o Senhor está conosco. E aí um levanta o braço, outro levanta o outro, e a gente consegue caminhar. Mas o nosso ministério da casa é um ministério lindo, são pessoas, né, esforçadas, pessoas que pagam um preço. Existem pessoas que pagam um preço. E não é um preço baixo, é um preço alto. Né, de dedicação, pessoas que vêm de longe, pessoas que estão aqui, que, meu Deus do céu, se eu fosse colocar, cada um sabe o preço que paga, não é verdade? E assim, para mim é uma alegria, né? Mesmo com os desafios, que vamos botar aí de 100, eu tenho 40 de desafio, 60 de muita alegria, de muita presença do Senhor, de muita busca, e é maravilhoso. Bom, antes de eu chegar lá no Gilson, tá? Eu vou chegar em você, porque você chegou, né? Como você falou, tem 2 anos praticamente que você está aqui com a gente, né? E chegou. Como que foi chegar você, tipo assim, cair de paraquedas? Me explica. Cair de paraquedas ou não? O Senhor veio e me entrosou aqui, como que você se sentiu no começo? Diz para mim. Falar da minha chegada à casa do Pai é contar até um pouco do testemunho do meu próprio casamento em si. Porque já conhecia a igreja de longe, morava em outra cidade, mas conhecia através da Ruth, da Isabelle, né? Pessoas que frequentam aqui há mais tempo que eu. Mas eu recebi um direcionamento claro da parte do Senhor que chegaria esse momento em que eu passaria a ser útil em outra esfera, em outro ambiente, né? Eu sou de uma escola batista, minha família toda cristã, graças a Deus, me relaciono com a música desde sempre, né? Tanto em estudo, técnica, quanto na prática, né? E transformando isso em adoração. Minha família é adoradora. Mas, de fato, foi na casa do Pai que eu entendi a força, entendi a razão da nossa adoração como uma arma espiritual, como uma ferramenta de evangelismo, de ensino, de exaltação ao nosso Deus. A arte é uma ferramenta muito forte dentro da igreja, é uma ferramenta muito forte na casa do Pai, e tenho aprendido sobre isso na prática, né? Sair de um contexto onde eu sempre existi, sempre atuei, e era conhecido e reconhecido, e estar em um ambiente onde eu era apenas o esposo da Isabelle, foi desafiador, sim, mas foi uma forma do Senhor, né, me edificar e fortalecer muito a minha identidade e confiar nele, entender que era a vontade dele, que ele me chamou para esse tempo. E fui batizado nesse entendimento em uma das gravações desse projeto Casa do Pai, que é a música Foi para um Tempo Como Este, né? Diná mencionou Festa na Casa do Pai, eu estou mencionando mais uma, que fala muito sobre isso, né? Sobre a gente entender o direcionamento, obedecer e seguir. E conforme a gente ensaiava, eu era o cara que tinha que aprender as canções, que todo mundo já sabia, eu era o cara que não entendia quando alguma mudança era feita, porque eu não tinha apego nenhum, então tudo para mim era novo, e entender também como que esse corpo trabalhava e me adaptar, me encaixar nesse quebra-cabeça, né?
Mas conforme a gente ia se reunindo e ensaiando e aprendendo a canção, Deus foi ministrando no meu coração e foi de fato uma festa, foi maravilhoso. Não me sinto um filho adotado, não me sinto um galho Amém. colado. Glória Eu a faço parte desse movimento, Glória a Deus. eu adotei essa missão e juntos somos só ferramentas, peças para dar seguimento, né, ao que Deus plantou no coração do Gesiel. Eu fiz essa pergunta porque você chegou, né? Chegou, já foi inserido, já estava aqui com a gente e tal. E eu creio que a sua chegada foi um mover das águas de Deus para a sua vida e para a vida do nosso ministério, né? Você chegou, se encaixou, se alinhou e está aqui junto com a gente. É um prazer ter você com a gente aqui no nosso ministério, um coração moldado, né? Pastora Dina obediente, Amém. está aprendendo, está caminhando, então assim... Amém. Esqueci até o que eu ia falar. Mas é um esforço diário, ter um ouvido obediente, um coração ensinável, não é fácil, não é fácil. A gente luta contra a nossa humanidade diariamente, cada um aqui sabe o preço que paga para estar em cima desse altar e como é importante levar esse ambiente, esse espaço a sério. Somos uma igreja que adora e adora incessantemente. O que eu aprendi em outro ambiente, na minha infância, na minha adolescência, eu agreguei com o que eu tenho aprendido aqui para ser um servo mais eficiente, para ser um servo mais frutífero e da mesma forma que eu fui alimentado, tenho várias oportunidades aqui de fluir em compartilhar conhecimento também com os nossos irmãos. Somos uma casa, somos uma família de fato. Amém, amém. A pastora Dina estava falando ali e eu quero honrar a sua vida como liderança, né? Como liderança do ministério. Uau, muito dedicada, muito guerreira, muito nós vamos conseguir. E é um prazer fazer parte do Ministério de Música debaixo da sua liderança. Creio que o Senhor vai te levar muito além daquilo que você imagina, daquilo que você espera, porque eu vejo uma mulher guerreira, uma mulher que ama fazer a obra do Senhor. Então, assim, como sua liderada, como sua amiga, como sua parceira, eu bato palma para você, amiga, porque não é fácil. Né, Gil? Né, Gil? Batemos palmas. Muito obrigado pela paciência, pela mulher forte que você é. Estamos aqui com o pastor Gilson também, que é a parcela dos instrumentistas do projeto da Casa do Pai, do nosso ministério. E eu queria saber um pouco sobre como é, através da sua ótica, né, de que está com o instrumento na mão, quando você olha para frente e de repente se depara com o apóstolo se aproximando e aí você pensa, olha, está nascendo mais uma música, a gente vai ter que tentar fazer acontecer aqui, né? Seja no momento de adoração espontânea, que acontece aqui frequentemente, mas num culto de domingo, quando o Espírito Santo decide tomá-lo e ele, olha só, eu tenho uns versos aqui. Como que é quando isso acontece? O apóstolo, ele é um compositor, né? Gente, olha, as melodias do apóstolo, Já até sei onde ele vai. ela passeia por todos os campos harmônicos. Sim, sim. Campo harmônico menor, campo harmônico maior, Sustenido. campo harmônico menor melódico. É um negócio, mas dá certo no final. Yes! E o desafio para a gente é essa questão da parte melódica, né? Ele disse que não é músico, mas eu até o considero como músico, né? Sim. Apesar dele não se considerar. Mas talvez um músico autodidata, né? Talvez por não ter estudado música nesse sentido, mas realmente composições que têm, né, marcado um tempo aí, né, na nossa vida. E é desafiante, sim, como instrumentista, né? E entender essas linhas melódicas. Aí o pastor Dina disse que nos cultos já chega com a música, a gente já, né, até que agora parou um pouco, né? Mas no início a gente tinha que ir ali naquela... É porque no começo ele ficava no altar com a gente, né? Então ele já verdade. virava para trás, né? Aí a gente... hoje ele está lá embaixo, ele vai meio que suba ou não suba, deixa para depois. Verdade. Ele está falando que hoje tem o VS, né? Que ele está sem o microfone ali, tem o VS. Aí ele não tem essa liberdade de chegar e cortar a gente. A gente fala assim, glória a Deus pelo VS ou não glória a Deus pelo VS? Alguém pode levantar a mão, glória a Deus pelo VS? Glória a Deus pelo VS. Em termos, né?
Mas, enfim, mas assim, por exemplo, eu sou músico, mas não sou compositor. Sim. Até me arrisquei o mês passado, né, compondo alguma coisa, eu cantei e tal, e gravei, mas enfim. Mas assim, aí acho legal essa parte de ser compositor, né, de ser alguém que traz a composição, que é sensível, né? A gente vê os salmistas sendo sensíveis, né? Consegue tirar um salmo de algo, às vezes, simples, ele consegue enxergar. Né? Então, isso é muito bom. E a gente vê que realmente é uma inspiração divina. Né? Ser um compositor e ser inspirado pelo Espírito Santo, né? Porque a inspiração vem do Senhor, né? Dessa composição. E aí, coloca a letra, né? E engraçado que mexe pouco nas letras, né? O que eu percebi nas composições do apóstolo, mexe muito na parte melódica, né? E harmônica, Mas não mas mexe na na letra. letra muito pouco. Então você vê que é algo que, né, parece, isso, tchum, né? Pega, anota e vai embora. Aí E ele tem já umas grava. partes que ele dá um ênfase, não é assim. Exatamente, Essa parte tem que ser assim, né? Ó, é o. É isso aí. Né? É e. Aí, tá, né? A gente vai. E é bacana nesse sentido, porque ele não sendo um músico, no caso, né, instrumentista, não tocando, né, e consegue compor assim, né, flui naturalmente, você vê que realmente é algo do Senhor. Né? É o pastor usou até uma eleição, né, uma eleição, algo que o Senhor falou, não, eu vou despejar nele algo que às vezes um músico toca muito e tal, mas não é compositor. Então é muito bacana a gente olhar por esse caminho. Eu concordo. O apóstolo ele pode não ser um compositor de formação, mas ele recebeu esse dom, essa eleição e intimidade com a palavra, né, para poder salmodiar e fazer essas declarações tão belas. Mas eu queria te fazer uma pergunta específica sobre em qual momento, quais são os principais momentos, além do culto, né, do momento em que o senhor recebe essa unção de criatividade, vamos dizer assim, como que se deram a maioria das suas composições e se o senhor pudesse dar um testemunho sobre uma delas, que talvez tenha vindo de um momento marcante da sua vida, que te marcou e tem ministrado à igreja até hoje? A primeira pergunta com relação a como surge. Na verdade, surge de uma intimidade, de um relacionamento. Não é algo que é como 1 mais 1 que dá 2, não é assim, eu vou preparar algumas palavras e olha, ou então eu vou começar a escrever sobre isso e vou compor sobre isso. Não é assim que flui comigo. Comigo, na verdade, flui uma intimidade, uma vida de oração, de adoração, de relacionamento com Deus, e as inspirações vêm. E quando elas vêm, é como eu ouvindo o Espírito Santo. Como várias vezes eu já pude ouvir o Espírito Santo me dizendo, é isso que eu quero que você faça, é assim que eu quero que você haja, é dessa maneira, é essa palavra que eu quero que você pregue. Eu estava agora há pouco conversando com o pastor Gilson e eu estava falando exatamente sobre isso. As mensagens que eu prego, eu não prego porque eu escolho, eu vou pregar sobre isso, isso e isso. Não é algo que eu programo fazer, é isso que eu quero dizer. É algo que surge, que brota naturalmente. Vou dar um exemplo. Um dia, acordei de madrugada e já acordei pronto para ir para o meu momento de oração com o Senhor, meu momento de intimidade. Quando eu boto o pé no chão, veio uma canção na minha cabeça. Uma vez mais me levanto para te adorar. Uma vez mais quero ouvir a tua voz. Uma vez mais reconheço que não posso viver sem tua presença, teu Espírito em mim. Ela veio completa. Já veio com música, melódica. Veio tudo, sabe? Veio a segunda parte, sabe, tudo. Eu falei, uau! Aí eu pego
eu realmente saio correndo, porque nessa questão e eu não posso fazer no quarto, né? Porque senão eu apanho da Aí vai Gessi, apanhar né? em casa, entendi. Ela tá dormindo do meu lado. Aí eu levanto, vou correndo e começo, pego o celular e começo a cantar para guardar, né, a melodia, guardar a letra, tudo, e depois eu vou escrever, claro, para poder registrar isso. Mas é assim que a coisa O senhor falou acontece. aí da mamãe, né? Sim, Da mamãe Gessi. E muitas das vezes ela é a primeira que ouve as suas canções. sim. E eu já vi várias vezes andando com vocês no carro, ela cantando a canção com o senhor. E ela fala, essa canção é forte, né, Gisié? E ela fala, essa canção mexe, né? Ela é uma das pessoas que traz mais incentivo. Isso é uma coisa que me motiva pra caramba. Pois é, Porque eu então. começo a cantar, E ela vai né? aprendendo. Eu começo a cantar, né? Por exemplo, essa é a canção que eu estou cantando direto agora. Tem uma outra que Deus me deu essa semana aí, Já meu deu, gente. Deus. Tá vendo Essa aí? semana, gente. Essa Então, olha semana, só. olha, Só falar uma coisa muito- para vocês. Deu uma canção nova para ele. mas Essa muito semana. Essa semana, eu não sei o que te dizer, mas essa semana, hoje não, foi ontem. Porque uma novidade pra gente, por favor. Isso a mas tá gente bom. ouve toda semana. Não, não é ouvir toda semana. Minha filha, você já ouviu essa música? Deus me deu. Deixa eu te falar, me deu hoje. Tá bom. E ontem foi essa. Ô, Jesus, manda. E aí eu tô cantando e ela tá cantando. Aí às vezes ela tá cantando sozinha. Então, mas eu já vi. Ela tá Essa é cantando uma canção sozinha. que ela canta Sabe? sozinha. Meu Deus é vivo, fala comigo. Essa eu ouvi. Aí ela começa a cantar. E não se cansa de me abençoar. É muito legal. Vou dizer uma coisa para o senhor. Em termos de adoradora, mamãe Gessi, ela é um exemplo para Ela gente é. aqui. Ela está aqui na frente. é. E assim, eu não sei para vocês, mas às vezes eu olho para a mamãe e aquilo me fortalece. Vamos embora, vamos caminhar, vamos embora, vamos fazer para o Senhor. Nós somos um caninho De de plástico, plástico. conforme ela disse. Então, assim, eu creio que... Mas é um aferidor para mim, porque quando ela Sim. começa a cantar do meu lado, eu falei, ih, pegou, olha. ainda mais ela que não entende nada de música, né, O pai? quê? E ela vai direitinho, rapaz. Olha, ela gosta do negócio e aí a coisa flui. É muito legal. Quero voltar ali, no meu amigo, Pastor Gilson. Pastor Gilson, o senhor atua no nosso ministério no contrabaixo, né? E o senhor só não... A gente fala atua porque ele toca o contrabaixo, né? Mas ali embaixo, aqui em cima, traz uma... Para a gente que está aqui na frente e tal, a gente está vendo ali, tocando, adorador nato, dançando, vambora, traz aquele incentivo para a gente e tal. E isso me fortalece muito, muito mesmo, ver a excelência que o senhor tem em poder estar ministrando. Mas eu sei que tem uma contrapartida. Eu sei que tem uns bastidores em casa. Como é que isso é a sua vida? Primeiro, o senhor chegou para a gente aqui com quanto tempo o senhor está com a gente? Na casa do pai, 17 anos. 17 anos caminhando 17 com a a gente. 18. No Ministério Não de lembro Música com a gente. Esse tempo, Praticamente, né? praticamente esse tempo. Praticamente esse tempo. Agora me responde essa pergunta aí. Nos bastidores, a música, na verdade, ela não é fácil como às vezes se parece, né? E olha assim, tocando ou cantando, para fazer algo de excelência ou com excelência, tem que ter os bastidores, sim. Né? Tem que ter uma dedicação. Assim, eu procuro... Hoje eu continuo estudando música, né? Acho que a gente não pode parar. Então eu estudo aí música diariamente, umas 2 horas por dia. Gente, ele estuda música 2 horas por dia. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Pastor Gilson, ele não é músico integral da casa, não. Trabalha fora. Não é isso, Pastor Gilson? Sim, trabalho fora. Ele trabalha fora, tem um tempo dele. É líder de célula? Está liderando célula hoje? Como é que tá? Não. Ainda mais, por muito tempo Já liderou. liderei, já. Então, e aí Trabalho ele ainda fora, tira... Já tive filho pequeno, agora agora Não tem mais neto. filho pequeno, mas tem 2 netos. Uhum. Mas assim, eu tô colocando isso como uma ênfase aqui pra gente, porque não importa a hora, é isso? Não importa a hora.
Não importa a hora. Não. Tá cansado? Estou muito cansado. O que o senhor faz? Estou muito cansado. Tem que tirar a música, tem que chegar com excelência. A música, quando chega para o senhor, a pastora Diná mandou a música, olha, nós vamos ensaiar essa música. Para domingo que vem, imersão, né, que está longe, uma programação de imersão. O senhor começa a ensaiar aquela música naquele momento? Como é que é isso? Não, já começo antes. Hoje a gente tem um aplicativo, né? Estamos organizados, né? Um aplicativo. Hoje está fácil, né? Antigamente, um tempo atrás, que não tinha, né? Não tinha nada, não tinha YouTube, não tinha VS. Era no dedo, era no ouvido, você tinha que tirar, né? Ouvindo, tentar tirar, voltava a fita. Então, hoje tá até mais fácil, né? De você, né, aplicar. Só que a questão de você se dedicar nunca vai sair de moda. Sempre vai ter essa dedicação, né? E é necessário para ser um músico de excelência, tem que ter dedicação. Porque a gente venho de uma família de músico, né? E hoje em dia as músicas, entre aspas, são as músicas muito de capotraste, música de 3 notinhas, que se tornam fáceis, as pessoas se tornaram um pouco mais fácil. Um pouco preguiçosas. Pastor Roberto, essa música do Fernandinho, né, Os Que Confiam, e tem aquelas frases no e-mail, né? As frases difíceis. Então, assim, eu fiquei um tempo para tirar aquelas frases. E até hoje ainda não sai perfeitamente como se deve. Então, por isso que eu falo que não é fácil você fazer com excelência, tem que ter uma dedicação. Aí, nesse que eu estou perguntando para o senhor, passa para a pastora Diná para mim, por favor. Hoje a gente tem o pastor Gilson, eu estou falando para mim, não sei para você, como uma excelência de dedicação. Né? A gente tem essa dificuldade no nosso ministério de ainda assim se dedicar porque estou cansado, porque tenho um filho pequeno. Como é que é isso, pastora Diná, para a gente? Assim? Tem, ainda a gente vive esses embates. Né? A questão desafiadora de fazer o dever de casa. Né? Porque os ensaios, eles são somente para aprimorar aquilo que a gente aprendeu em casa. Porque se você pensa bem, se cada instrumentista chegar aqui para tirar a sua parte na hora, olha a confusão que vai ficar no altar. A gente não vai conseguir ter um ensaio de sucesso. O ensaio de sucesso é quando cada um recebeu ali a playlist ali da escala, ele se dedica, né, em ouvir, assim como o pastor Gilson falou, 2 horinhas, 1 hora, não tem 1 hora, vai meia hora, mas intensifica aquilo ali, né, para poder chegar e servir com aquilo que foi lhe proposto, né? Mas ainda assim hoje nós vivemos muito isso. Um desafio constante. Eu quis enfatizar isso porque eu ouvi de uma pessoa hoje, eu estava conversando com uma pessoa hoje, você também estava comigo, e a gente falou sobre o trabalho voluntário. Nós fazemos um trabalho voluntário no Ministério de Música, nós somos voluntariados. Né? E ela aprendeu. Hoje eu estava aqui sentada, preparando toda a programação do podcast, e eu falei assim, meu Deus, como é difícil fazer um trabalho voluntário. Eu estou sendo honesta com vocês, né? Porque se larga tudo e vem e tal, não sei o quê. E a pessoa com quem a gente estava conversando, ela falou, eu aprendi que nós não podemos achar que nós somos voluntariados. Aprendi que nós precisamos entender que nós somos obreiros, que nós precisamos servir com alegria. Quando a gente se vê como voluntariado, voluntário é aquela pessoa que, eu tenho alguma coisinha ali, vou ser voluntária, vou ajudar a limpar a praia, vou ajudar a fazer, né? E ministério em si na igreja não é voluntariado. Ministério em si na igreja é serviço. Eu ministrei um tempo atrás, até num avivar nosso, uma reunião nossa, e até fui numa igreja, não lembro que igreja que foi, que na camisa da galera lá que servia estava escrito voluntário na frente, mas atrás estava escrito assim, estou aqui para te servir. Uau. Então sempre vai ser voluntário / servo. Ou, até me arrisco a dizer, servo / voluntário. Então primeiro nós somos servos do Senhor, né? Para depois aplicar o voluntariado. Então o servo, ele está aqui para servir, né? Independente de qualquer coisa. Então ele vai servir em qualquer lugar, em qualquer área, ele pode limpar um banheiro, limpar um chão, ele está servindo. Então, o coração sempre tem que ser de servo, não de voluntário. Independente de onde esteja, né? Exatamente. Então, essa palavra voluntário, se ela não for regada com a questão do servo,
só o voluntariado ficar em evidência pode ser ruim. Então, acho melhor voluntário / servo ou servo / voluntário. Amém. Ministério, de fato, é serviço, é Com certeza. trabalho. O trabalho voluntário é algo que você decide se dispor para fazer algo pontual, né? Agora, ministério, nós somos chamados para cumprir e cabe a nós obedecer ou não. Algumas expressões, né, no dia a dia, mas eu sou um voluntário, né? Tipo assim, dando a entender que, né, eu não preciso, né, eu estou aqui como um voluntário. Então, assim, Esse que é o ponto. Isso é ruim. É só entender essa palavra, que ela precisa ser regada como ser servo também, primeiro ser servo. Dando uma pausa aqui, nessa. Você está vendo que a gente está passando o microfone, né? E passa o microfone. E eu quero abrir um convite para você, né? Quero abrir um convite para você para ser patrocinador do podcast Casa. Então, assim, esteja patrocinando. A gente vai colocar a sua marca, que esteja abençoando a nossa vida. E essa situação aqui, a gente vai ter os nossos microfones, é o primeiro, gente. A gente está rompendo, nascendo. Mas eu creio que daqui para frente o negócio vai mudar, vai ficar lindo. Nosso estúdio está ficando lindo, maravilhoso, né? Pastor Furquim está se dedicando lá, assim, ó, de excelência. Então, seja um patrocinador do podcast Casa, tá? Depois entre em contato com a gente e voltando aqui, agora a gente vai... Eu queria voltar, Então, eu peguei vamos o microfone exatamente para voltar aqui, e que legal que você falou sobre isso, sabe, pastora Roberta, porque o meu sonho, aí é o meu sonho como apóstolo, como pastor da igreja, como líder desse projeto, né? Hoje, por exemplo, nós temos 6 canções prontas para poder, que nós deveríamos já estar com elas prontas, gravadas, para poder já lançarmos esse ano. Esse ano é o ano de nós lançarmos de 6 a 8 canções, além das que já foram lançadas. Então, nós temos um compromisso com a distribuidora para poder fazer com que essas canções cheguem prontas. E agora, onde é que a gente às vezes esbarra? A gente esbarra na questão financeira. Hoje, eu entendo a questão do voluntariado, eu entendo a questão do serviço, né, de estarmos aqui servindo, e cada um que está no ministério hoje se dá, se doa, serve por amor. Nós vemos o esforço de cada pessoa, a dedicação de cada um. Isso é muito legal. Mas eu gostaria, como líder do projeto, como empreendedor que sou, eu gostaria de ter todos do ministério full time, tanto na adoração, quanto também na música, para estarem se dedicando, aprendendo mais, se aperfeiçoando, cada um na sua área, seja como cantor, seja como instrumentista, cada um na sua área, no seu nicho, trabalhando, se desenvolvendo da melhor maneira possível, dedicando o seu tempo ao Senhor e sendo remunerado para isso. Sendo remunerado. Eu tenho o entendimento de que digno é o obreiro do seu salário, e o obreiro não é apenas o pastor. Eu já conversei com algumas pessoas, com alguns pastores, e eu perguntei para eles: vem cá, quanto custa o teu instrumento? Aí a pessoa disse assim: mas como assim, meu instrumento? Teu instrumento como pastor é uma Bíblia, né? Ou, no máximo, além da Bíblia, um microfone, um equipamento sonoro para poder estar aí pregando. Mas o músico não. O músico, ele precisa, se ele é um tecladista, ele precisa de um bom teclado, ele precisa de anos de aprendizado, de ensino que não para, ele precisa investir constantemente. É investimento financeiro que se faz. Seja para um baixista, para um guitarrista, para um violinista, para um tecladista, não importa. Um baterista, gente, nós sabemos que existe instrumento A, B, C, D e até Z. Nível hard. Nível hard. Então, assim,
nós sabemos de tudo isso, e para tudo isso, para ter um melhor som, para ter uma melhor qualidade musical, porque nós não estamos falando de unção, não estamos falando de Não. graça, não estamos falando de revelação, nada disso. Nós estamos falando de qualidade técnica. É. Para ter uma boa qualidade técnica, é preciso ter condição financeira. Se não tiver finanças, a gente esbarra nisso. Aí, como você está dizendo, né? A gente está aqui fazendo o nosso primeiro podcast. Uau, o estúdio está sendo montado lá em cima, mas o nosso sonho é o outro estúdio. Sim. Então, para chegarmos até lá, tem uma caminhada. Então, assim, nós precisamos realmente que, sabe, as pessoas se envolvam, que invistam no Ministério de Música, que participem financeiramente. Eu costumo dizer que é uma oportunidade, porque se tem uma necessidade no reino, essa necessidade é uma oportunidade de investimento, inclusive para aqueles que são investidores. Então, aproveite essa oportunidade, invista aqui no podcast da casa, o podcast casa, Ou podcast Casa do Pai. A gente É um ainda vai podcast. decidir. ou no Ministério de Música, mas invista, querido. Amém. Vamos fechar agora. Nós já lançamos 2 músicas, né? Tá no YouTube, tá no Spotify, né? Nos nossos canais aí, né? Temos 2 músicas lançadas. Uma foi o Vive em Mim, né? E outra foi para um tempo como este. Né? Temos 2 músicas lançadas. Resume para mim, rapidamente, algum de vocês aí, o papai, o Adiná, os termos tem que ser um negócio resumido. Essas músicas que foram lançadas, os desafios de lançar essas músicas, os desafios de ensaio, os desafios de lançar, o desafio de vir, de gravar. Como é que foi isso? Bom, deixa a Diná falar sobre essa, porque essa é uma parte dela. Eu falo sobre a outra. Tá, então vamos Sobre lá. a questão de estruturar essa parte todinha e também a parte financeira para isso tudo. Isso. Então vamos Mas lá. Vai lá, essa pastora. que você perguntou é com a Contigo. Diná. É com Vai. ela. Os ensaios são sempre desafiador, né? Porque. Não, primeiro, calma aí. Primeiro Fala. vem as músicas Ah, dele, que vem pra gente. As Aham. músicas, quando vem Sim. pra gente, não vem a música. sim. A música não vem pra gente assim, assim. Fora essa aí que já tá quase pronta, mas assim sempre muda. Aí tem esse desafio aí. Muda até o último minuto do segundo tempo, né? Até o último é minuto. verdade. É desafiador, mas quando a gente vê que a gente está cumprindo o propósito, se torna leve, né? Então, cada momento de ensaio, né? Quantos foram, a gente veio para cá, ai meu Deus, estou cansado, estou com fome. Quem chegava aqui só com fome? Tinha alguém que chegava com fome, toda vez chegava com fome. Isabelle, vivia com fome, né? Então, Não vai defender. meu pronto. Deus do céu, ela chegava já com fome, que vinha Sentava direto do no cantinho ali, trabalho, né? né? Vinha direto Orem do pelo trabalho. marido dela, gente. Isso é de família. Entendeu? Isso é o mal de família. Então, assim, é sempre desafiador. E ainda mais tendo que um tempo curto. Então, aí que Curto. entra. Porque Né, pastor Gil? Porque assim, não é isso. A gente não tem um tempo de 6 meses, né? Nós vamos cantar, lançar daqui a 6 meses. Quanto tempo que a gente tem? Fala. Essa gravação da Vive em Mim para um tempo como esse foram 2 meses. E foram 2 músicas gravadas no Isso mesmo tudo, dia. 2 meses? 2 meses. Tempo, gente, Agora. é muito tempo. Não, gente, 2 é pegar uma meses. música crua, é o produtor fazer a música, a gente ensaiar a música. Agora, festa na casa do pai, quase que eu fiquei sem cabelo. 20 dias? Mas foram 20 dias entre Não é acertar fácil. todos os arranjos e... não é Gente, fácil. Não. Mas olha só tem profissional aqui. Só tem profissional, só. Cara, é só passar. Isso é o jeito que ele enxerga a gente. Amém. Só Glória a Deus. Deus. Venha, Senhor, A venha. gente recebeu. passa. Né, E gente? aí o pessoal mata no peito assim e sai já jogando de Só boa. tem dinossauro, né? Só tem dinossauro aqui, gente. Ó, vamos lá. Então, esse foi o maior desafio. É o tempo. E quando você... eu estou perguntando para você, então, até que você está respondendo, vê lá nas plataformas digitais, todo um trabalho feito.
Uau, é olhar e falar assim, a gente nem acredita, né? Às vezes eu nem acredito. Eu coloco lá e falo, meu Deus, é a gente, nasceu, né? Nasceu, porque eu lembro que quando ele chegava aqui, e aí hoje eu estava pensando sobre isso, né? Em relação a esse momento, e eu estava lembrando quando o senhor chegava, que o senhor falava assim, nós vamos gravar um dia. Isso. E às vezes as pessoas olhavam para ele e falavam assim, ó, É maluco. tá doidinho. Pensa numa igreja que não tinha estrutura, não tinha condição financeira. Em Cabo Os Frio. Os instrumentos, né? A gente vivia, né, rompendo para comprar um instrumento. Então, Não que a gente não rompendo tem que romper mesmo, não hoje, é mas isso. se a gente for olhar lá atrás, a gente já evoluiu muito. A gente já Glória fez a o quê? Deus. Fala A pra gente já mim. catou latinha na Catamos praia latinha para na- vender, pra para vender, comprar pra comprar microfone, né, Meu pai? Deus. Já vendemos cachorro quente, já fizemos noite de pizza. Muita Mil coisa. discos de A gente já fez muita coisa. Vamos lá. Agora, a questão com relação a receber a música, produzir a música, gravar a música e distribuir essa música, né, colocá-la nas plataformas, fazer a distribuição dela, esse trâmite todinho aqui requer, amados, sabe, muita dedicação. Requer, porque tem algumas situações que só a gente que está trabalhando como produtor fonográfico é que vai saber exatamente as questões que nos são, que nos pressionam. Períodos, datas, meses. Sim. Então, assim, o distribuidor diz, olha, de tal mês a tal mês não é bom que vocês lancem. Só vale a pena, só é interessante lançar nesse período. Tem essas janelas todinhas. Agora, nesses outros períodos, vocês têm que lançar, vocês têm que produzir. Se vocês não fizerem, vocês queimam as etapas no ministério de vocês e acaba que a coisa não vai fluir. Então, tudo isso, quando eu chego e lanço para vocês, é porque eu já venho também vem lá com atrás, né? uma demanda lá de trás. Então, assim, além disso, vêm as questões. Aí, cada música é um envolvimento financeiro, cada música requer, não tem jeito, gente. Tudo passa por essa área. A Área gente de precisa de muito investimento. A gravação do Vive em Mim foi para um tempo como esse, sabe? Foi algo assim que pediu muito investimento. E a gente fica pensando como é que vai ser. E a gente quer avançar, a gente quer romper, a gente quer instrumentos melhores para que as nossas músicas tenham uma melhor qualidade musical. Sem ter o recurso. E aí você tem que contratar tudo, você tem que contratar um monte de mão de obra. Graças a Deus, a gente tem uma igreja legal, a gente tem um salão que tem uma acústica maneira, tem sabe, uma propriedade mesmo dela, né, como salão, que faz com que as gravações fiquem legais. Mas a gente quer gravar fora do salão da igreja, a gente quer gravar em outros Não lugares. é tão simples, né? Então, tudo isso requer investimento. Não tem jeito. Tá, mas é assim, eu sei que requer investimento e tal, mas nós temos mais uma música lá para lançar. Aí já está praticamente... Festa na casa do pai. Já está praticamente Tem pronta. praticamente aí uma data prevista pra gente? Ai, eu estou orando ao Olha, Senhor para vamos que orar a gente juntos, lance o mais gente. rápido possível, para a gente já estar já com ela. Já era para ter Já lançado. tá, é. Já há uma cobrança da Da distribuidora distribuidora. para isso, né? Vamos E conseguir. das outras músicas. É, porque tem que E das gravar as outras músicas. também. Tem, Ó, tem que gravar. Deixa eu as falar uma outras. coisa para vocês. Tá muito bom esse papo aqui. A gente vai ter que marcar o segundo, né? Vamos ter que marcar o vamos segundo, nós. porque são muitos assuntos. Aqui com a gente, né? Nós temos aqui o apóstolo, pastora Diná, pastor Gilson, Noan, eu, que faz parte do ministério. Mas nós temos aqui com a gente a equipe do Ministério de Música que está aqui também, né? Está aqui nos bastidores com a gente aqui. Não somos nós temos uma reunião agora, que é a líder, daqui a pouco já está assim, olha, passou da hora. Que é uma reunião. Aí eu queria Explica que você, sobre. explica aí, queria que vocês falassem sobre isso. Pastora Diná, então. Resume rapidinho, que reunião é essa que nós Porque vamos não é uma fazer? reunião de ensaio, não é uma reunião para tratarmos assuntos administrativos, não é uma reunião somente para... Para nos avivar, né? É isso. É. Prazer de estar na presença.
É uma reunião que nasceu no coração de Deus, né? Junto ao coração. O pastor Gilson está dizendo que já está chegando no nível de congresso. É verdade. Né? Porque Deus tem sempre nos surpreendido, né? Então nós convidamos todo o Ministério de Música e tem as partes lá de ministrações, né? Que nós somos formados, né, pastor Gilson? E como Deus tem feito em nós e através de nós. E tem sido poderoso demais. A gente tem aprendido mais do Senhor, aprendido mais o que é ser servo, o que é estar no altar, o que é adoração, qual é a postura de um adorador. Né? Hoje nós vamos começar um outro ciclo que vai ser surpresa, ninguém sabe ainda. Tem surpresa pra gente. Mas Amém. muito bom para todo o Ministério de Música, Amém. né? Porque a gente não vive somente de ministrar aqui aos domingos ou ensaio. Uma vez no mês, pelo menos uma vez no mês, a gente está se reunindo, que leva o nome de Avivar, né? Onde a gente se reúne para viver essa experiência com o Senhor em unidade, em comunhão com nossos irmãos. Então, seria muito legal se essa galera que já está aí, Isso. sabe, pudesse vir para Queria cá. convidar vocês aqui rapidinho para a Vem gente pra estar cá, vem pra encerrando o cá, nosso vem cá, podcast. pelo menos para o pessoal de casa conhecer uma Do parte jeito que você está aí. a mais. Ainda vai ficar, Vem cá ficar faltando rapidinho. muita Tá gente faltando ainda. bastante gente ainda. Vamos Mas- correr. Cheguem para cá, cheguem para cá. Vem todos vocês que Nós vamos fazem ter uma parte reunião do daqui a Ministério de pouquinho. Música da Casa do Pai. De adoração, de busca, de... Vamos, Meu, gente, meu tempo está correndo. Vem cá, vem cá, vem cá, gente. Tão tímidos. Cadê, Então, cadê tímido, Fabiana? Cadê tímido. Fabiana? Cadê Alguém, o Max, Vem, gente? Vânia. alguém Max- chama a Fabiana. Cadê Wanderson? Maximilian, do jeito que Alex, vocês estão, cadê você, gente? Alex? Aqui, ó, para trás aqui. Alex. Você está com vergonha, Max? Vem para cá, passa pro lado de cá Bora, também, Max, ó. Tá com vergonha? Ué, filho. Meu filho, Filha. vambora, É. meu filho, eu tenho tempo. Ó, o pessoal da produção já tá aqui. Vambora. Aí, alguém chama a Fabiana ali. Fabiana tá onde? Eu não tô vendo a Fabiana. A Fabiana estava ali. Fabiana estava ali agora há pouco. Aqui, É, ó. dá Vão uma- chegando pra Chega Ó, pra vão cá, chega chegando pra pra cá. lá. Wanderson, dá a volta pra cá. Vão chegando pra Vamos, cá, Alex, ó. rapidinho, sobe aqui, por favor. Bora, Alex. Bora, gente, que eu tenho tempo para entregar. Já me falaram 1 hora. 1h55. Vamos, vem cá, meu filho. Meu filho, não vai aparecer você não aqui atrás. Vem cá, ó. vem cá, Tomou vem chuva? cá. Venha. Vem cá. Olha aí, gente, olha só. Cadê? Essa um- aqui é parte do Tem Ministério de parte. Música. É uma parte tá faltando aqui, ó, bastante tem uma ainda. parte aqui. Mundo. Cadê? Tá faltando o pastor Furquim, Tá faltando uma turma. Tá faltando uma Fabiana, turma. Tarcísio, Fabiana. Cadê Tarcísio, Fabiana? Isa, Tiago, Meu Tá. Deus. Robertinha. Ah, a Robertinha tá ali. Aqui. Tem Cadê? domingo, Visto ela. teve um domingo que subiu 2 Andréia. Roberta e 2 Alex. Falei, meu André, Deus. vem pra cá, minha filha. Narayana, Saulo. Tá faltando uma galera Vem, aí. Andréia. Andréia. É que esse pessoal tá com vergonha de aparecer, né? Ah, eles estão Tá com chegando do vergonha. trabalho, né? Ah, mas aí, né? Tá bom. Vai rolar uma palhinha agora do Vive em Mim? Vamos. Vem, Aí, dá pro Fabiana. Max aí, Vem cá, ó. minha filha. A Aline já tá Vem aqui, pro lado a de nossa... cá, vem. Passa pra cá, ó. A nossa... Eu acho que o Max pode ficar aqui no seu lugar agora. Vai ser favor. aquecer mesmo. Isso. Isso, você Pode. fica. Max, senta aqui, por favor. Não tem problema, meu filho. Nós somos uma casa. É, Max. Tarcísio, vem pra cá. É. Dá a volta por ali, meu filhão. Vai ficar registrado, Max. Isso aí. Então, posso? Posso? É só um pedacinho. Nós não andamos sozinhos, né? É Nós, verdade. nós somos uma família, né? Precisamos Uma linda um do outro. família. Uma linda família. Hoje foi representada pela gente que está aqui, mas quero agradecer a cada um que está aqui e que o Senhor possa nos encher e nos usar ainda mais. Amém? Vamos lá? Deus Emanuel, teu vento sopra hoje aqui, vem me arrebatar. Rendido em tua presença, quebrantado em teu altar, podes me levar. Pois não sou mais meu, eu sou todo teu, vive em mim. Eis-me aqui, Senhor, para o teu querer, vive em mim. Pois
Deus, não sou mais meu, eu sou todo teu, vive em mim. Eis-me aqui, Senhor, para o teu querer, vive em mim. Me leva em teu vento, me move no teu poder, me tens por inteiro. Te entrego todo o meu ser, me leva em teu vento, me move no teu poder, me tens por inteiro. Te entrego todo o meu ser. Ame através de mim, salve através de mim, cure através de mim, vive em mim. Ame através de mim, salve através de mim, cure através de mim, vive em mim, vive em mim. Me leva em teu vento, me move no teu poder, me tens por inteiro. Te entrego todo o meu ser, me leva em teu vento, me move no teu poder, me tens por inteiro. Te entrego todo o meu ser, Espírito Santo, Espírito de vida. Eu quero a plenitude da tua vida em mim. Eu quero a plenitude da tua vida em mim. Todo teu poder, tua santidade, plena liberdade, vida abundante em mim, vida abundante em mim. Amém? Glória a Deus. Assim nós encerramos. Cadê o Noan? Tá lá. Assim nós encerramos nosso podcast Casa. Que você possa ter sido cheio do Espírito Santo de Deus e que o Senhor possa te usar infinitamente, possa transbordar da presença do Senhor Jesus. Amém? Obrigada, apóstolo. Amém. Obrigada, pastora Diná, pastor Gilson, Noan, né? E nós queremos terminar dizendo que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Shalom!